Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com a nossa saga romana, trazendo mais dois imperadores, como eu prometi. Hoje eu falo sobre o Graciano, o Valentiniano II, os irmãos, e ainda boa parte aqui da história com a grande participação do Teodósio I, e na verdade já começa o vídeo falando sobre ele. Mas antes, não esqueça de dar um tapote nesse like que me ajuda bastante, e compartilha com a galera. Para vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos aqui no História com Zelota. Eu falo sobre história antiga e aqui tem a nossa saga romana e também tem os vídeos especiais das metas de inscrito. A cada meta de inscrito eu faço um vídeo especial e vocês podem me dar sugestões aí através dos comentários ou também pela minha página lá no Facebook, o link fica aí na descrição. E lá também no meu Instagram, @ozelota, onde lá eu posto as capas dos vídeos, faço lá alguns stories e também tem o nosso IGTV, onde tem o meu quadro novo que é o Curta com o Zelota. Então lá vocês vão ficar sabendo aí mais informações a respeito do Império Romano, principalmente para quem começou a acompanhar agora que é a nossa saga. Mas claro, tem que ver do começo para poder entender tudo, né? Tudo é interligado, é como se fosse um livro e cada vídeo é um capítulo desse livro. Bom pessoal, então vamos lá começar. Se eu esqueci de alguma coisa eu falo no final. Mas é que isso aí eu poderia ter falado no final, né? Mas enfim. Fica até o final que vale a pena, porque aqui tem uma metodologia nada ortodoxa e com muitas imagens. Agora sim, vamos embora. Bom, então eu vou começar esse vídeo, na verdade, dando a continuidade de onde eu parei no último vídeo da saga romana, que foi após a morte do Valente e a nomeação do novo imperador do Oriente, que foi o Teodósio I. Então teve aquela batalha de Adrianópolis, que ocasionou a morte do imperador do Oriente, Valente, após aquela invasão dos godos, né, que eu trouxe no vídeo passado. Então o que aconteceu foi que o Graciano estava com 19 anos de idade, muito novo, não tinha interesse pelo exército, pela questão militar, como eu mencionei no vídeo anteriores, né, nesse aí, acho que no próprio vídeo do Valentiniano que eu comentei, enfim. Mas tá tudo aí no canal. Então se você não viu aí Valentiniano I, tal, deixar o card aqui em cima para vocês assistirem, pelo menos entenderem essa dinastia aqui, que a gente vai chegar no final dela hoje nesse vídeo. Então foi o seguinte, o Graciano ele resolveu nomear o Teodósio I para governar o lado oriental do Império, ou seja, ele deu de graça, de mão beijada, todo o lado do Oriente, porque ele não tinha interesse muito na questão, como eu já disse, militar, ou até mesmo de ser imperador. Aquela coisa caiu no colo dele, um cara muito novo, ele tinha 16 anos quando se tornou imperador, e aí aos 19 ele ia ter que comandar todas as legiões romanas e o exército inteiro. Então ele resolveu entregar para o Teodósio I, que ele via como uma pessoa de confiança, ajudou o pai dele, então ele pensou nisso. Então no dia 19 de janeiro de 379 ele vai nomear o Teodósio I. Existe uma teoria de que essa nomeação, assim como a do Valentiniano II como co-imperador, tenha sido uma imposição do exército, justamente por essa postura que o Valentiniano tinha, né, de não ter interesse pela questão militar. E aí foi feita essa nomeação. Mas enfim, ele entregou o lado do Oriente. E pelo que nós vamos ver aqui, será que foi realmente uma decisão acertada do Graciano? Vamos ver aqui. Bom, então foi o seguinte, aconteceram aquelas duas grandes derrotas para os romanos, que foram as derrotas de 361 contra os persas, né, mais precisamente os sassânidas, que ocasionou a morte do Juliano Apóstata, e a de 378, a famosa batalha de Adrianópolis, que nós trabalhamos aí, falei com vocês no vídeo passado. Então o exército sofreu muitas baixas, como eu disse, foram 2/3 das legiões romanas que estavam no Oriente, que morreram. E existiam poucos romanos natos para serem recrutados. O problema era muito grande para conseguir recrutar. Além de que o Valentiniano I ele já tinha até baixado a estatura dos soldados em 10 centímetros para poder aumentar a quantidade de recrutas, existia a questão de que
os estrangeiros começavam a ser admitidos no exército, né? Como a gente tinha alguns germânicos e tal. Mas ficou difícil e eles chegaram ao ponto até de pensar em recrutar, ou tentar, no caso, recrutar agricultores livres que trabalhavam nos latifúndios dos senadores. Então ali se tornou praticamente impossível, porque os agricultores eles não iam permitir que os seus trabalhadores fossem servir ao exército. Isso era coisa que acontecia muito no Império Romano, até mesmo ainda na época da República, de camponeses serem recrutados para o exército, ali seduzidos pelo dinheiro, pelo status, pela certa questão de estabilidade que eles teriam, e até a própria família deles, mesmo que eles morressem em combate, as famílias estariam bem assessoradas. E aí o que aconteceu? Essas leis rigorosas que foram feitas pelos imperadores anteriores com relação a recrutamento, isso foi uma coisa que dificultou bastante. Então o Teodósio e o Graciano chegaram até conseguir recrutar filhos de soldados veteranos, mas mesmo assim o número era insuficiente para ter um exército do tamanho que o Império Romano tinha. E aí eles tiveram que recrutar bárbaros para o exército, né? Alguns germânicos, que eram, de certo ponto, tinham alguns acordos de paz com os romanos e tal, mas isso aí vai ser um grande problema porque eles não tinham disciplina, então isso vai comprometer a disciplina do exército romano, o que vai gerar muitos problemas mais adiante. Aí, como o Graciano não gostava mesmo de assuntos militares, ele tinha uma influência do primeiro tutor dele, que se chamava Ausônio, que era um poeta e que tinha sido escolhido pelo Valentiniano para ser um assistente, um tutor, né, para cuidar dele. O Valentiniano I morreu, então ele ficou como esse tutor aí do Graciano, que já tinha aquela inclinação para a questão das poesias, da filosofia, toda aquela questão. E aí esse Ausônio, influenciando a cabeça do rapaz, assim como a mãe dele, a Justina, fez com que ele trocasse a sede do Império. Que, para quem já está sabendo, para quem frequenta aqui o canal e tem assistido a saga romana, a capital do Império não era mais em Roma, né? Nem sempre foi em Roma. Então ficava em Tíer, ou Augusta de Trevres, que eu já mencionei várias vezes por uma questão estratégica de ficar ali próximo das fronteiras do Danúbio, para combater a invasão dos bárbaros germânicos ou gauleses. E aí ele muda a sede do Império para Milão, que antigamente se chamava Mediolano. E aí ficava longe da fronteira. Chegando lá em Milão, aí ele vai começar a sofrer uma outra influência. Essa uma influência eclesiástica, e seria do bispo Ambrósio, que depois se torna Santo Ambrósio. Por quê? Não sei. Porque esse cara aprontou. Não foi pouca coisa não. Então com isso o Graciano se tornou patrono da ortodoxia cristã de Nicéia. Então isso vai mudar a visão dele completamente com relação ao paganismo e também às outras igrejas cristãs que existiam, aquelas ramificações, inclusive até a própria arianismo, né, a igreja ariana. E aí é o seguinte, todos os imperadores eram muito prudentes com relação a essa questão do paganismo, de mesmo agora o cristianismo ser a religião com mais seguidores no império, tinham um cuidado com relação a evitar proibir essa questão das pessoas doarem o paganismo e tal. Inclusive isso custou a vida do Constante, né, o filho do Constantino, como eu falei no vídeo dele. Quem não assistiu, dá uma olhada aí no card. E também existia uma outra questão. O momento não era nada propício para isso. Depois de uma derrota terrível que o Império Romano sofreu, precisava-se de quê? De união, né? De que os romanos se unissem, independente de suas
crenças. E aí o que aconteceu? A Roma precisava, né, se juntar por conta dos bárbaros que vinham da fronteira com o Danúbio, além dos próprios godos, que era um problema interno aí dos romanos, né? Como eu mencionei no passado, eles estavam na Trácia. Então eles estavam dentro dos domínios do Império Romano. E aí acontece o seguinte: perseguições vão acontecer. Perseguições religiosas a senadores que eram pagãos. Aí vai existir uma falta de cooperação entre Milão e Constantinopla. Vai faltar diálogo com os bárbaros. Inclusive existiam bárbaros que eram também arianos. Vai ter saque, vai ter massacre, vai ter muita coisa, vai ter usurpação. Olha, vai ser uma confusão tremenda por conta dessa influência que o bispo Ambrósio vai ter em cima do Graciano. E aí é o seguinte: em 382, a pedido do bispo Ambrósio, o Graciano vai mandar retirar a Cúria da Vitória do Fórum do Senado Romano. Olha só esse problema. E aí ele vai também cortar os subsídios que eram dados pelo Estado para que fossem feitos os cultos pagãos, né, que eram para sustentar os sacerdotes e todas aquelas pessoas que eram envolvidas no paganismo. Isso aí vai ser uma tremenda confusão, vocês já sabem que isso não dá certo. E aí vamos ter protestos de senadores pagãos. E o Graciano, ele era imperador romano, era cristão, e agora ortodoxo de Nicéia, que era extremamente radical, seria um equivalente a uma linha xiita, se a gente fosse comparar com o islamismo. Então ele se livra do título dele como pontífice máximo do império, como o principal chefe da religião romana, que seria o paganismo, e ele retira todos os títulos pagãos que ele tinha. E ainda mais é o seguinte: ele vai irritar o exército, trocando a sua guarda pessoal, né, seus guarda-costas, que antes era a guarda pretoriana, que foi alterada isso pelo Constantino. Ele vai trocar os seus guarda-costas por bárbaros alanos e vai aparecer em público vestido de um guerreiro godo. Que provocação, hein? E aí, em 383, vai acontecer uma invasão dos alamanos. Não confundir com os alanos, são outros germânicos aí. Os alamanos invadiram a Gália. Os alamanos, por uma questão de curiosidade, eu nunca mencionei isso, mas a partir do nome alamano é que surgiu o nome Alemanha. Vem da origem dos alamanos. Então eles seriam os genuínos alemães. E aí aconteceu o seguinte: vai surgir aí um usurpador. Tem que surgir, né? O cara faz essas confusões todas, então uma hora vai aparecer um usurpador. E aí acontece que surge o governador da Britânia, o pretor da Britânia, Magnus Máximos, ou podemos chamá-lo de Máximo, que aproveitou essa insatisfação que os militares estavam tendo com o Graciano e se autoproclama imperador. E aí ele acaba resolvendo invadir a Gália e vai confrontar o Graciano, que estava lá na Gália para enfrentar os alamanos. Aí ele vai lá também. Graciano estava em Paris quando o Máximo chegou. E aí aconteceu um combate entre os exércitos, uma guerra civil. Era tudo que Roma precisava naquele momento, né? E acontece uma guerra civil, só que foi o seguinte: os caras não lutaram para valer. Foi uma luta meio que disfarçada ali, de faz de conta. Porque o exército que estava protegendo ali, estava acompanhando o Graciano naquela campanha, eles todos desertaram para o lado do Máximo. E aí o que aconteceu? O Graciano ficou sozinho, e aí teve que correr. Ele foge. E aí ele vai fugir e consegue chegar na cidade de Lunigun, que, como eu já mencionei aqui em outros vídeos, é a cidade de Lyon, na França. Só que chegando lá, em Lyon, o governador da cidade vai entregar o imperador para um general chamado Andragatius. É muito bom falar esses nomes, né? Vocês
devem se divertir quando me vem tentando falar esses nomes complicados. Esse general Andragatius, ele era general do Máximo, o autoproclamado imperador, o insurgente. E aí o Graciano foi entregue a esse general e assassinado. E acabou morto aos 24 anos de idade. O problema dele ter sido influenciado por muitas pessoas, como por exemplo o Alcônio, que tinha sido seu tutor, como da sua própria mãe também, e para completar com o Ambrósio, que vai aparecer ainda mais nesse vídeo. Agora eu vou falar sobre o Valentiniano II, que eu também comecei a contar a história dele nos vídeos anteriores. O Valentiniano II, o Flávio Valentiniano, foi imperador entre dos anos de 375 até 392. E como eu já mencionei, ele foi co-imperador junto com Graciano, né? Ele tinha ficado na divisão ali do lado do Ocidente com a Líria, Itália e África. E aí também tinha aquela questão do exército, queria que ele fosse imperador, então resolveram acabar dividindo ali entre os dois o lado do Ocidente. E aí o Teodósio I ficou sabendo da morte do Graciano. E ele resolve negociar com o Máximo para que o Máximo ficasse lá no lado do Ocidente. Não venha para o meu lado, né? Eu estou aqui no Oriente, você fica aí no Ocidente à vontade. Agora é o seguinte, o garoto, o menino, o Valentiniano II, fica como seu co-imperador. E aí, esse acordo durou até 387, sem problemas. E aí é o seguinte, o Máximo ele decide invadir a Itália e tomar o controle de todo o lado do Ocidente. A Itália pertencia ao Valentiniano II e ele estava morando onde? Em Milão, né? Ou Mediolano. E aí o que aconteceu foi o seguinte, houve uma questão de uma motivação para isso, e seria o seguinte, a influência que o Teodósio I tinha também no Valentiniano II, e aí o Valentiniano II, quando percebe que a sua parte no território estava sendo invadida, ele vai fugir para Tessalônica, que era uma cidade que ficava do lado do oriente do Império, e pediu ali uma proteção ao Teodósio I. E aí o Teodósio vai ter que tomar a atitude de resolver o problema do garoto, né? E aí ele junta as tropas que ele tinha lá, as remanescentes, que eram as tropas que estavam com o Valentiniano II, mais alguns aliados, como por exemplo os visigodos. Vou abrir um parêntese para contar essa história aqui, porque vai ficar estranho para quem está vendo essa história. Os caras não lutaram contra os romanos, massacraram os romanos ali na Batalha de Adrianópolis. O que aconteceu? Então foi o seguinte, o Teodósio, ele ficou com essa herança maldita, né? Mais uma. E aí ele vai fazer um acordo de paz, vai negociar ali com os godos em 382, e ele reconhece e os godos eram federados, então eles ganhariam essa cidadania romana, poderiam ficar ali na Trácia. Em troca eles iriam ceder homens para o exército e permaneceriam na Trácia como havia sido acordado ali antes, até que houve aquela confusão por causa daqueles militares corruptos que tiraram lá os suprimentos que iam para os godos. E aí, voltando ao exército que ele montou, ele também contou com alguns mercenários hunos, os mesmos que estavam perseguindo os visigodos, né? Olha que interessante, a coisa de momento, né? E todo esse exército foi comandado pelo general Flávio Abogasto. Guarde este nome, que esse nome vai dar o que falar aqui nessa história de hoje. E aí, eles conseguem derrotar Máximo na Batalha de Sícia, que foi no rio Sava, na atual Croácia, no ano de 388. E aí aconteceu o seguinte, o Máximo conseguiu fugir, mas acabou sendo capturado e assassinado próximo da Aquileia. Aí teoricamente, como o Teodósio I que resolveu
essa história do usurpador que virou imperador e que tentou usurpar de novo. Ele era o imperador agora do Oriente e do Ocidente, já que o rapaz pediu o arrego a ele, né? E aí, o que foi que ele fez? O Valentiniano tinha 17 anos, Valentiniano II tinha apenas 17 anos. E aí o Teodósio fez o seguinte: peraí, menino, vamos embora pra lá, eu vou organizar as coisas, depois eu volto pra minha capital. E aí ele foi pro lado do Ocidente, ficou lá em Mediolano, passou 3 anos em Mediolano, organizando todo o lado ocidental do Império, e aí depois ele retorna para Constantinopla em 391. Só que aí quem fica no comando é o general Flávio Arbogast. O Teodósio I colocou o Flávio Arbogast lá, já que o Valentiniano II, 17 anos, muito novo, menino já muito influenciado. E aí ele sempre foi um fantoche, né? Nas mãos da mãe dele, né? Do Graciano, da mãe dele, né? Da Justina em Mediolano. E aí foi o seguinte: a Justina, ela vai morrer, e vai ser uma coisa que vai abalar ainda mais o Valentiniano II. Ele vai ficar sozinho, perdeu o irmão, agora perde a mãe, apesar que ele tinha 2 irmãs, ou eram 3 irmãs. Uma das irmãs dele, a Gala, vai se casar com o Teodósio I. E aí o Valentiniano II, ele começa a perceber que ele era um fantoche. Ele estava sendo ali manipulado por todas essas pessoas. Quando o Arbogast estava no comando, matou um amigo do Valentiniano II na frente dele. Depois desse amigo do Valentiniano II ter sido acusado de corrupção. E aí ele sentiu que a coisa estava pesada, né? Só que uma coisa que impedia o Arbogast de se autoproclamar como imperador, de sentar no trono e colocar a tiara na cabeça, era o fato dele ser bárbaro. Apesar de que grande parte dos soldados romanos eram bárbaros, como eu já falei da questão da falta de quantidade aí de romanos genuínos, aquilo não seria aceito pelos cidadãos romanos, de ter um imperador bárbaro. Apesar que a gente já teve o Maxímio, que foi terrível, né? Esse aí, a sorte dos romanos é que ele só ficou no campo de batalha, ele nunca pisou em Roma. E aí foi o seguinte: o Valentiniano II ficou tão apavorado com toda aquela situação que ele tentou fugir do domínio do general Arbogast, do general Franco, escreveu cartas para Teodósio I, pedindo aí uma ajuda. O negócio aqui está pesado. E aí ele foi pedir ajuda lá, logo de quem também? Do bispo Ambrósio. É esse influenciador aí que fez o que fez ali na cabeça do irmão dele, né? E deu no que deu. E aí ele se propôs até a ser batizado dentro dessa linha do cristianismo, que seria esses credos ortodoxos do bispo Ambrósio. Até porque a mãe dele, do Valentiniano II, a Justina, ela era ariana. E aí ele também era ariano, mas aí ele se converteu aquilo ali para poder ter uma ajuda do bispo. E aí em 392, ele decidiu demitir o general do comando da infantaria, ou também ele era chefe da cavalaria. E aí que ele manda uma carta para o Arbogast. Aí o Arbogast recebeu a carta, leu a carta e foi em encontro ao imperador Valentiniano II. Chegou lá, disse para ele: você não pode me demitir, porque não foi você que me colocou no cargo. Aí ele pegou, jogou a carta, amassou a carta, jogou no chão e virou as costas e ia embora. E aí o Valentiniano II pegou, tentou tomar a espada de um soldado para matar o Arbogast, mas esse soldado acabou impedindo o imperador de sacar a espada. E aí ficou uma situação complicada para o rapaz, que acabou, poucos dias depois, sendo encontrado morto, enforcado em uma árvore, aos 21 anos de idade. E aí não se sabe até hoje se ele se suicidou
ou se ele foi assassinado a mando do Abogasto. A questão fica polêmica porque vários historiadores não chegam a um consenso com relação a isso, até mesmo porque é complicado de se definir essa situação, porque ele tinha se convertido ao cristianismo ortodoxo e, claro, todos os cristãos sabem que suicídio é um dos maiores pecados que existem. Então ele não poderia ter se matado, já que ele era cristão, era ortodoxo. Então ele foi assassinado. Mas ainda a questão, mas ele estava muito deprimido. Estava extremamente deprimido com aquela situação toda que ele estava vivendo, sendo subjugado por um general, né, que ele não tinha colocado no comando. Foi o Teodósio I. Mas o Teodósio I foi maldoso em colocar esse general, ele teve mais intenções. O pior que não. É que o próprio Teodósio I não sabia da índole do general. Ele confiou nesse general por ele ter comandado o exército, que é o exército alternativo, na batalha contra o Máximo. E aí que aconteceu o seguinte, o Aborgaste já começou a aparecer e mostrar suas garras. Ele consegue colocar Eugênio como imperador, com o apoio do Senado. Esse Eugênio, ele era um cara que era um político inexpressivo, ele era um ex-professor de retórica, era um cara totalmente qualquer. E seria o quê? Um cara para que ele comandasse. Seria um fantoche para que ele controlasse esse cara. E aí, o Teodósio, que estava lá no lado do Oriente, disse: "Oh, Deus, eu não me meto nisso não. Você escolheu o cara, beleza. Pode ficar aí como imperador." Então o Teodósio deu ok. E aí, teremos aí mais um fantoche nas mãos do general Aborgaste. Mas isso vai ter consequências grandes que eu contarei no próximo vídeo da saga romana na quarta que vem. Já que sábado, como eu já disse, estarei trazendo aí a sequência da história do Império Parto. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Agradeço a todos que ficaram até o final, a todos que têm se inscrito aqui no canal. Então se você está aqui até agora, se inscreve aí no canal, que vale a pena, que eu trago muita coisa de história antiga. Então nos vemos no sábado com a sequência do Império Parto. Beleza? Um abraço do Zelota. Até sábado. Falou, pessoal.